Antes da criação do mundo, Deus, o Criador, havia criado vários tipos de seres divinos. Dentre eles, anjos, arcanjos, querubins e serafins. O lar celestial era uma paz total. Se ouviam a todo redor louvores de anjos cantando em adoração ao Senhor. A harmonia divina enchia aquele mundo de paz e alegria, até que um certo dia houve uma discórdia no céu. Alguém estava insatisfeito. Este era Lúcifer, o anjo mais perfeito de Deus. Qual foi a razão de Lúcifer, o mais alto dos anjos, se rebelar contra o próprio Criador? O canal do Braga irá te explicar. Assista a este vídeo e tire suas próprias conclusões sobre este assunto. Segundo o livro apócrifo de Melquisedeque, Deus, o Criador, resolveu criar o ser mais perfeito que se poderia imaginar em formosura, intelecto e poder. Este era o primogênito de todos os anjos celestes. Um anjo muito poderoso, sendo a primeira criatura racional do mundo celestial. Este possuía uma beleza incomum. Para este anjo, o Criador havia dado um poder a mais sobre suas ações e, consequentemente, este era o braço direito de Deus, sendo representante de Deus diante de todo o universo. Quando o Criador se ausentava, este tinha a autoridade de comandar todo o exército celestial. Estamos falando do anjo, o qual foi denominado o maior anjo de luz, também chamado portador da luz divina. Seu nome era Lúcifer. Lúcifer, sendo o braço direito do Todo-Poderoso, comandou por milhares de anos o exército celestial de maneira fiel e dedicada, praticando o amor e a justiça. No entanto, o que levou o maior anjo de Deus a se rebelar contra o seu Criador? Segundo o livro de Melquisedeque, havia um lugar no universo muito distante, no qual possuía um grande abismo de trevas. Lúcifer se viu atraído por este local e, com muita curiosidade, começou a querer desvendar o enigma das forças das trevas. Como nada é escondido do Criador, o Rei do Universo acompanhou com tristeza o caminho o qual Lúcifer iniciava. Conta a história que o anjo foi até a Deus e solicitou que, assim como ele se dedicara aos mistérios da luz, que fosse autorizado seu conhecimento ao segredo das trevas. Deus, o Criador do Universo, com voz expressiva e triste, disse ao anjo que ele foi criado para a luz, o qual é a vida. No entanto, Lúcifer se convenceu de que Deus não lhe daria os segredos das trevas. Acabou-se, por conta, decidindo compreender os enigmas das trevas sozinho. Julgava-se capacitado para isto. E com isto, uma mancha de pecado surgiu no coração do querubim,
ungido de Deus, o qual um dia foste criado para estar do lado da luz. No entanto, só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. E conta a história que o Criador chegou a rogar a Lúcifer que desistisse dos caminhos das trevas e permanecesse ao seu lado. No entanto, uma grande batalha começou a ser travada no coração do anjo, e a cada dia ele se enveredava aos caminhos sombrios. Havia vezes que o anjo demonstrava arrependimento, mas logo voltava a cair. Deus, com sua sabedoria, antes de criar o universo, já havia previsto uma possibilidade de rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom, a vida não teria sentido. O Criador não queria reinar sobre seres constrangidos a fazerem somente sua vontade. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor, e por isso decidiu correr este risco. No entanto, o que era perigoso aconteceu. Lúcifer havia contaminado a terça parte dos anjos com uma teoria enganosa de que viria a ser conhecida como a ciência do bem e do mal, e que estaria criando um governo melhor que do Criador. Ele queria unir as duas forças, a luz com as trevas, e com sentimento de exaltação proclamou a seguinte frase: subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Lúcifer havia criado a primeira política, o qual foste originada no céu. Chegou ao Criador e solicitou que lhe desse seu trono para que seu novo governo fosse colocado em prática. O Criador, com profunda tristeza, disse que não poderia. Com isto, Lúcifer começou a afirmar que o governo de Deus era tirano e arbitrário. A política de Lúcifer havia se espalhado por todo o universo, fazendo que o governo do Criador parecesse um governo injusto. Num gesto de humildade, Deus, o Criador de todo o universo, despojou-se de sua coroa e de seu manto real e retirou-se do seu trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. No entanto, o Criador, vendo a desordem que seu anjo lhe causara, deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração, curvando-se em um inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa: meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordes de esperança em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje, minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilantes
ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto da felicidade e dor. Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, Deus, o Criador Jeová, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo o mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e de suas leis. Com isto, houve uma grande batalha entre os anjos. Miguel e Gabriel combateram Lúcifer, enviando-os na dimensão das trevas. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, Deus, o Criador, em passos lentos, ausentou-se do paraíso, lugar do trono universal. Onde seria a sua morada? Deixando sua amada cidade, o Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual silenciara até então. Ali deteve-se mais uma vez, emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Na face entristecida de Deus, manifestou-se, por fim, um brilho que os fiéis animou. Erguendo os poderosos braços entre as trevas, ordenou em alta voz: Haja luz. Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo, e triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava Jeová uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna, que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra, visitada pelas trevas e pela luz. Ela seria o palco da grande luta. Com isto, Deus criou a terra e logo criou o homem. Diz a história que em certa ocasião, Deus levou o casal, Adão e Eva, ao Monte Sião, lugar do trono divino, e todas as criaturas do universo pôde ver em um gesto surpreendente que Deus havia coberto o homem no manto real e colocando em sua cabeça a coroa real, o qual fora muito cobiçada por Lúcifer. A partir deste momento, um ódio mortal encheu o coração de Satã contra a humanidade, pois Lúcifer viu que o melhor projeto de Deus era o homem. Aqui no meu canal tem um vídeo que fala sobre o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. Este vídeo é a continuação dessa história. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Comente nos comentários sua opinião, é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva